A rede balançou, o jogo foi bom, mas quem rendeu mais discussão na partida entre Cruzeiro e Caldense na Arena do Jacaré nem estava lá. O meio-campo Roger. O torcedor aqui, em certos momentos, ele não foi justo com a gente. É como se alguém aqui tivesse preterido o Roger, ninguém preteriu. Mas Roger não apareceu no jogo. Então o Roger fica no Cruzeiro, esse negócio da troca pelo Casalberto não existe. O que o presidente não sabia era que o clube já havia sido procurado. Agora, ontem eu fui sondado, diretor de futebol pelo Vasco, para a possibilidade de uma conversa do Vasco da Gama, da diretoria do Vasco com o Roger. O que eu permiti, eu autorizei que pudesse fazer essa conversa e que eles tentassem um empréstimo do Roger até 31 de dezembro. Quando o Zezé chegou, nós ainda não havíamos falado, eu não tinha passado para ele essa situação ainda. Os torcedores ficaram com a cabeça quente e cobraram a presença de Roger. Sobrou para o titular da posição. Eu não preciso cobrar minha titularidade na imprensa, não preciso estar fazendo oba-oba. A torcida vai gritar o nome do Roger sempre que algum jogador tiver mal aqui dentro por tudo que acontecer, né? Mas eu, como sou um cara de caráter, eu vou procurar fazer uma melhor dentro de campo. Cuca também se irritou. Senti que o Gilberto até ficou prejudicado em cima daquela cobrança. E o Gilberto é um jogador importante para nós. Enquanto isso, a bola estava rolando. O goleiro da Caldense se mantinha firme no espaço e ele conquistou. E Gilberto tentava fazer as pazes com a torcida. Não adianta pedir o Roger durante a partida que vai fazer, quem está jogando em lugar dele, e não ter a concentração, não ter a naturalidade que um jogador tem que ter. Então eu sei que é um desabafo do torcedor, mas ele tem que entender que a gente quer ele aqui. Quem não quer é o jogador, então ele que seja feliz. E nesse fica ou não fica, teve jogador que se deu bem. O Wellington Paulista foi um deles. As negociações com o futebol do Catar não deram certo. Bom para o Cruzeiro. Thiago sofreu pênalti. E quem cobrou? Wellington Paulista, número 9. Eu nunca comecei um campeonato fazendo gol, é a primeira vez. Depois foi a vez do atacante passar a bola para Diego Renan. Só que quem ganhou os parabéns foi o Léo, aniversariante do dia. E o Dudu, que joga no meio-campo como Gilberto Montijo, aproveitou a chance que teve. E o Roger? Eu não tenho raivinha nenhuma na vida. Nada. Coisa boa. Roger, seja bem-vindo pra gente, para trabalhar, para disputar a posição. Não quer? Segue tua vida em outro lugar. A vida é assim, nosso profissionalismo é assim. O torcedor aqui, em certos momentos, ele não foi justo com a gente. Porque quando ele pediu o Roger, é como se alguém aqui tivesse preterido o Roger, ninguém preteriu. Quem não quis fazer parte do grupo, de buscar a posição jogo a jogo, foi ele. Então não adianta pedir o Roger durante a partida que vai fazer, quem está jogando em lugar dele, e não ter a concentração, não ter a naturalidade que um jogador tem que ter. Então eu sei que é um desabafo do torcedor, mas ele tem que entender que a gente quer ele aqui. Quem não quer é o jogador, então ele que seja feliz. Eu queria deixar bem claro esse caso, porque hoje eu senti que o Gilberto até ficou prejudicado em cima daquela cobrança. E o Gilberto é um jogador importante para nós. O torcedor sabe que ele está começando uma sequência de jogos e ele é importantíssimo para nós, como é também o Roger. Eu sou um cara de caráter. Eu não preciso cobrar minha titularidade na imprensa, não preciso estar fazendo oba-oba. O meu negócio aqui dentro de campo, eu procuro ajudar sempre o Cruzeiro dentro de campo e é normal que isso aconteça, né? A torcida vai gritar o nome do Roger sempre que algum jogador tiver mal aqui dentro por tudo que acontecer, né? Mas eu, como sou um cara de caráter, eu vou procurar fazer uma melhor dentro de campo. Eu vou ouvir o Gilberto, que já está falando com o jornalista. Sim. Só que no futebol existe esse tipo de jogador que gosta de aparecer. Eu já sabia que isso ia acontecer, é normal. Depois de toda essa confusão que teve, é normal, mas eu sou um cara de caráter. Eu não preciso cobrar minha titularidade na imprensa, não preciso estar fazendo oba-oba. O meu negócio aqui dentro de campo, eu procuro ajudar sempre o Cruzeiro dentro de campo e é normal que isso aconteça, né? A torcida vai gritar o nome do Roger sempre que algum jogador tiver mal aqui dentro por tudo que acontecer, né? Mas eu, como sou um cara de caráter, eu vou procurar fazer uma melhor dentro de campo. E logo em seguida ali foi exatamente uma resposta a isso? Uma resposta dentro de campo de que você merece esse lugar? Não, uma pessoa que tem caráter, jogador de caráter, resolve dentro de campo. Obrigada, Eduardo. Para as equipes, a gente já sabe como é que começou o Campeonato Mineiro, mas Márcio Rezende Freitas, como é que começou para a arbitragem essa temporada? Letícia, no geral foi bem, né? Mas alguns erros que acontecem, início de campeonato é complicado,
Né? E vamos ver aqui já de uma vez um lance do Cruzeiro. Vamos lá. Né? Veja que o árbitro está um pouco afastado, está um pouquinho longe do lance, ele tem que estar bem posicionado. Agora, eu disse até que lá de cima da cabine eu daria o pênalti. Aí nós temos essa câmera que chama câmera invertida que o árbitro não tem. E a gente também não, porque nós estamos na cabine do outro lado, a gente não tem essa câmera. E aí, mas moça, quem acompanha na Globo vê essa imagem, tudo, uma das show muitas demais. câmeras que nós Veja temos que o Thiago espalhadas. Ribeiro se joga. O Ivo não toca nem na bola e nem no Thiago Ribeiro. Não houve o pênalti. Os árbitros ainda não podem contar com esses recursos, A FIFA ainda não permite, com certeza. Difícil acertar, difícil, né? Difícil. Mas o fato é que lá de cima não da cabine, era, naquele primeiro não foi momento, pênalti. eu marcaria. Não foi pênalti. Mas não foi pênalti. O que falta para o Cruzeiro, que tem reconhecidamente um bom time, um bom treinador, um bom elenco, ganhar realmente um título de expressão maior, como um brasileiro ou uma Libertadores? Olha, eu acho que o que faltou para a gente ano passado foi um pouquinho de sorte. Faltou pouco para a gente ser campeão brasileiro. Faltou pouco para a gente ser campeão em 2009 da Libertadores. Faltou muito pouco. Então, acho que o que está faltando para o Cruzeiro, para esse time que está aqui, esse elenco que está aqui hoje, acho que é um pouquinho mais de sorte. Lógico que a sorte acompanha quem trabalha, quem tem competência. E esse ano nós estamos trabalhando muito forte para que a gente possa não só chegar às finais, mas sim ser campeão também. O Cruzeiro chega forte para a temporada, em especial para a Libertadores? Eu acho que sim. Acho que o mais importante para a gente foi manter a base, né? Conseguiu manter a base, praticamente o mesmo time que acabou o ano passado, vice-campeão brasileiro. Então acho que o mais importante era manter a base, depois tinha alguns reforços para poder ajudar a gente. Então que a gente possa, já começamos o ano bem, com a vitória no Campeonato Mineiro. Tudo bem que ontem estava meio difícil por causa do calor que estava aqui em Minas Gerais, mas conseguimos essa vitória que foi importantíssima, porque a gente possa dar uma sequência agora boa no Mineiro e depois vinha a Libertadores e Brasileiro também. Desde o início do ano, né? Fica todo mundo falando, e aí é bom que se diga, não é internamente, não é no Cruzeiro, mas imprensa e torcida e todo mundo dizendo, o Cruzeiro precisa de um atacante, tem que ter um atacante. Aí fala que vai trazer, vai contratar o Kleber, vai contratar não sei quem, vem mais um, é um de fora, não sei o quê. E aí, o Wellington tá trabalhando, tá ali correndo, se recuperando fisicamente, fazendo os gols dele. Essa cobrança... Não te aborrece não, Wellington? Todo mundo falando isso e, você tá lá e tá trabalhando e tá correspondendo? Me deixa um pouquinho chateado só por causa da situação de eu estar jogando, fazendo gol, ajudando o Cruzeiro. Pelo que eu fiz em 2009 e 2010 pelo Cruzeiro, né? A gente fica um pouquinho chateado. Mas a gente sabe que futebol é assim mesmo, até por causa das contratações que vieram agora no ano passado e esse ano pro futebol brasileiro. A torcida do Cruzeiro também quer um jogador de nome, um jogador de expressão. Então acho que eu sei do meu potencial, sei do que eu posso fazer pelo Cruzeiro e já fiz. Então acho que o negócio é trabalhar, continuar trabalhando forte para que eu possa estar fazendo os gols como eu venho fazendo. Campeonato Mineiro começou nesse fim de semana e na primeira rodada teve festa dos grandes. Pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebeu a Caldense e resolveu o jogo só no segundo tempo. O Wellington Paulista fez 1-0 de pênalti. Aí depois o Diego Renan tabelou com o Wellington Paulista e marcou o segundo. E o Dudu, aproveitando o rebote do goleiro Gleison, fez o terceiro. Cruzeiro 3, Caldense 0. A estreia do Atlético Mineiro já foi um pouquinho mais complicado. O Galo começou perdendo para o Funorte, nesse chutaço do Stanley, 1-0. O Magnoves pegou o rebote do chute do Wesley e empatou, 1-1. A virada do Atlético veio nesse pênalti em cima do Wesley. Será que foi mesmo, hein? Diego Tardelli cobrou e deu a vitória ao Galo, 2-1. No Campeonato Baiano, o Bahia, jogando de vermelho, começou bem contra o Fluminense de Feira de Santana. Camacho marcou 1-0. A vantagem durou até os 40 do segundo tempo, quando o Fluminense de Feira empatou com o Sérgio Júnior e depois virou com o Tássio. Fluminense de Feira de Santana 2, Bahia 1. A vida dos grandes na Bahia não estava fácil não. Vitória também não conseguiu vencer. Até saiu na frente do Bahia de Feira de Santana com esse gol do Edson. Mas o João Neto de pênalti empatou. Bahia de Feira 1, Vitória também 1.